Sim, isso foi um amadurecimento do mercado e também desenvolvimento, né, e evolução do mercado de fundos imobiliários. Uhum. Então, quando você pega um histórico, né, mais do início dessa indústria, ela surgiu, né, obviamente, até com os fundos mais de tijolo, principalmente com os monoativos. Então, quem estava, né, sendo cotista, ele olhava como se ele estivesse comprando uma fração daquele imóvel. Uhum. E aí a indústria, obviamente, foi crescendo, se desenvolvendo, até os próprios fundos temáticos, né, que a gente vai chamar, antes é um fundo monoativo de corporativo. E aí ele evoluiu, né, para fundos que têm portfólio de ativos, né? Então não era mais um único ativo que estaria dentro daquele fundo imobiliário, aliado a uma gestão ativa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Carter, esse aqui é o Fundo do Baú e hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Márcio Rocha, que é sócio da WHG na vertical de Real Estate. Tá? Ele toca lá o fundo, o WHG R11, né? E ele vai aqui nos ajudar a entender um pouco mais da casa, contar um pouco. Então, primeiramente, Márcio, queria agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu sei que a sua agenda é concorrida e por estar aqui para falar com a gente. Vou passar a bola para você e pedir para você contar também, né, um pouco aí da sua carreira, sua trajetória, do time lá que toca nessa vertente de Real Estate dentro da WHG e falar um pouco da casa de maneira geral, os produtos que vocês ofertam para o mercado e só para a gente dar esse start aí. Muito obrigado novamente. Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, obrigado pela audiência. Acho que sempre é um privilégio, né, poder falar em canais, né, com tanta exposição e explorar um pouquinho mais, né, do que a gente faz, como é que a gente investe, né, como é que a gente pensa e, obviamente, como é que a gente ganha dinheiro. Então, eu tenho basicamente aí 13, 14 anos fazendo mercado imobiliário. Eu sou engenheiro civil de formação, fiz Unicamp. Uhum. Comecei minha carreira, né, até trabalhei em algumas obras e aí depois inicio na Cyrela, que foi um privilégio começar, né, numa grande companhia. Ali eu tive, né, a oportunidade de entender o modelo de negócio de real estate. Então a Cyrela, né, ela tem tanto exposição a residencial econômico, médio padrão, altíssimo padrão, né? Cada um, né, tem fundings diferentes, ciclos, né, imobiliários também diferentes. Então foi uma baita escola e além disso ele tinha a área de properties, né? Então lajes corporativas, galpão logístico, shopping center. Então ali, né, eu tive, né, como várias passagens dentro da companhia, né, olhando, né, desde planejamento estratégico, planejamento financeiro, um pouquinho de incorporação e esse, né, foi talvez o meu primeiro grande contato, né, com grande profundidade de mercado imobiliário. Depois eu fico, né, quase 10 anos numa outra casa, né, numa outra gestora também. Foram ali 7 fundos de incorporação, de desenvolvimento imobiliário, né, 6 fundos, né, tanto de gestão de renda, de laje corporativa, galpão logístico. Então, onde acho que eu acumulei acho que na minha carreira aí, todos esses aprendizados. E em 2020, né, eu acabei fazendo um movimento, me juntei, né, ao grupo para montar, obviamente, a WHG. E aí a WHG ela tem, né, hoje algumas áreas, né, acho que a principal onde nasce o negócio é a gestão de patrimônio, né, a gestão de recursos, focado, né, em famílias de alto, né, poder aquisitivo. E aí, junto com a história que eles construíram, a gente montou uma asset, né, focada, né, também em produtos mais descorrelacionados. Então, tem a vertical de real estate, onde a gente vai falar um pouquinho melhor aqui do fundo, né, que é um hedge fund aqui imobiliário listado. Tem uma vertical de global equities, que quem toca lá é o Andy Ryder, né, ele foi, né, morou lá fora, veio para o Brasil, trabalhou na Verde, depois na BW, né, que é o maior family office do Brasil, e aí vem, né, obviamente ele lidera toda essa estratégia, lidera a asset também. Tem uma estratégia mais macro e também temáticos. Então, né, tem fundos desde, né, renda fixa, que faz valor relativo. Tem um fundo que é mais focado em China, como se fosse um multimercado de China, né, replica muito do que o time, né, que o Andrew trouxe, fazia isso no Family Office ali na BW. E aí eu vim para montar, né, toda essa vertical
de real estate. E aí o que engloba a vertical é fazer investimento no segmento, seja, né, em participações, seja, né, dando crédito para ativos, né, prontos, performado, ou para, né, construção, e para qualquer tema, né, seja logístico, corporativo, residencial. Então a gente já nasceu, óbvio que hoje o principal fundo e o principal veículo é o WHGR11. Depois a gente montou um fundo mais focado em incorporação imobiliária, então a gente, né, ajuda grandes incorporadoras a comprarem terreno e a gente participa das receitas do projeto, né, quase como se a gente fizesse uma permuta, né, por uma participação no projeto. E adicionado, né, também a esse grande universo, a gente tem aí hoje um mandato aí de carteira administrada para fazer gestão de fundo imobiliário para grandes clientes. Então, né, eles têm ali uma cesta de fundos imobiliários e a gente vai ajustando, né, essa cesta de acordo com a nossa leitura de mercado, né, alguns fundos que estão baratos, alguns que a gente entende que já chegaram no preço. Então, a gente vai fazendo esses ajustes e o cliente ele carrega, né, obviamente, essa posição com uma gestão ativa, né? Não é algo passivo que simplesmente está lá e o cliente carrega na carteira. Então, hoje esses são talvez, né, os grandes, né, mandatos que a gente tem hoje aqui na área. Né, a gente tem uma área aí de mais duas pessoas 100% dedicadas, né, o meu Paulo também tem uma formação, trabalhou, né, em vários bancos, boutiques também, e o Felipe, que começou, né, num banco internacional, começou numa área de Debt Capital Markets, né, da própria WHG, e aí migrou para a área de Real Estate, e a gente acaba compartilhando muito dos serviços aí de outras áreas da companhia. Então, serviço de relacionamento com o investidor, a gente compartilha, back office, né, um pouco de middle office também, jurídico, tecnologia, né, então a turma do TI. Então a área, né, ela acaba se beneficiando ou, né, compartilhando todos esses outros serviços da WHG. Bom, legal, acho que deu um panorama bem legal, obrigado, Márcio. E a gente falando um pouco do fundo lá, o que você disse, se diz multi-estratégia, hedge fund, eu queria que você contasse um pouco, né, que isso se tornou um pouco mais recorrente, esse tipo de estratégia, né? Esse tipo de estratégia já é conhecido nos fundos 555, né, quando a gente pega os fundos multimercados, mas de um momento para cá, agora não sei dizer precisamente, mas isso faz pouco tempo, alguns fundos começaram a adotar essa estratégia, os fundos imobiliários, de ter uma estratégia mais ampla, né? Então, no caso de vocês, acho que entrando um pouco no WHGR11, qual que foi a ideia, né? E assim, eu sei que você falou já de uma maneira ampla aqui, mas assim, específica agora, qual que foi a ideia e conta um pouco desse movimento, né? Por que ter um fundo de multi-estratégia, se é para dar um pouco mais de versatilidade. E hoje, né, o multi-estratégia de vocês dá um panorama geral para a gente. Eu sei que ele tem mais alocação ali, muito mais alocação em CRI, pelo que eu olhei hoje na carteira, tá? Mas eu queria que você desse um geral. Primeiro nessa estratégia, né, de como que o mercado deve enxergar isso, né, como investidor, né, que a gente tanto fala aqui, e especificamente o fundo de vocês. Não, legal. Acho que assim, isso foi um amadurecimento do mercado e também desenvolvimento, né, e evolução do mercado de fundos imobiliários. Então, quando você pega um histórico, né, mais do início dessa indústria, ela surgiu, né, obviamente até com os fundos mais de tijolo, principalmente com os monoativos. Então, quem estava, né, sendo cotista, ele olhava como se ele estivesse comprando uma fração daquele imóvel. E aí a indústria, obviamente, foi crescendo, se desenvolvendo, até os próprios fundos temáticos, né, que a gente vai chamar, antes é um fundo monoativo de corporativo. E aí ele evoluiu, né, para fundos que têm portfólio de ativos, né? Então não era mais um único ativo que estaria dentro daquele fundo imobiliário. Aliado a uma gestão ativa. Então acho que hoje muito, né, da cobrança, principalmente sobre as casas, de não ficarem somente comprando ativos, né? Obviamente ela tem que saber comprar bem, fazer uma boa gestão, né, crescer a renda daquele ativo e em algum momento ele pode reciclar aquele portfólio, realizar uma venda para, obviamente, oxigenar
E muitas vezes fundos, né, que iniciaram, né, sua trajetória comprando ativos eventualmente de um tamanho menor ou até fração de ativo, então não dá para comprar um prédio inteiro, comprou algumas lajes. No momento que aquele fundo está muito mais maduro, deixa de ser estratégico ter participações, né, minoritárias ou imóveis, né, que são mais fáceis de replicar. Então, acho que ao longo aí desses últimos anos, a indústria evoluiu bastante, surgiram, né, com um número muito maior de fundos imobiliários e também de liquidez, acabou surgindo os FOFs, né, os fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Só que isso, né, acabou ficando claro que existe uma certa limitação e você fica muito direcional, né, e sempre comprar, né, outros fundos, e que obviamente você fica refém de fazer o equilíbrio, né, seja em fundo de tijolo, seja em fundo de crédito, mas por que não acessar diretamente esses ativos? Então, na medida que a indústria foi evoluindo, e a gente estava iniciando, obviamente, nesse momento, já com uma indústria mais madura, o que a gente pensou? Pô, vamos nascer esse veículo com esse mandato mais flexível para ganhar dinheiro e poder, obviamente, atuar de uma forma eventualmente contracíclica. Quando eu falar um pouco da carteira, vocês vão entender que existem oportunidades em diversos segmentos. E quando você nasce com fundo carimbado para fazer somente logística, ou somente corporativo, ou somente crédito indexado a CDI, você está deixando de aproveitar todas as outras oportunidades que eventualmente você tem acesso. E, obviamente, existem ciclos para cada segmento. O momento do ciclo imobiliário, né, para a laje corporativa é diferente, né, do que estamos vivenciando na cidade de São Paulo, o segmento de logística. Sim. Ou o segmento de shopping center. Então, a gente deixou essa abertura para poder aproveitar todas as oportunidades, seja em crédito e seja em equity. Dado o ciclo e a nossa leitura, existia uma simetria muito grande de risco-retorno mais favorável ao crédito. Então, reflexo, né, um pouco da fotografia atual do nosso fundo. Acho que ao longo desse ano a gente vem com uma cabeça mais construtiva, até para voltar, né, a colocar um pé maior ou iniciar uma exposição talvez a fundos de equity, né, que eventualmente são os fundos de tijolo, mas a gente ainda não iniciou de forma mais agressiva. A gente ainda entende que existem oportunidades excepcionais ainda em crédito e a gente tem ganhado também bastante dinheiro em crédito, não só no carrego. Muitas vezes a gente está financiando, seja uma construção ou algum ativo que ainda não está 100% alugado. Na medida que esse ativo fica mais maduro, né, com risco, né, muito mais baixo, a gente também vende essas operações de crédito com ganho de capital. Então, foi dessa forma, né, que não é por um fundo de crédito que a gente não tem a gestão ativa. Hoje é uma gestão ativa, seja nos papéis de crédito direto, seja em alocações de crédito indireto. Então, quando eu olho, né, uma oportunidade de crédito ou adquirir cotas de um fundo imobiliário de crédito que está descontado, ou seja, eu estou comprando aquele portfólio diversificado de papéis que eu conheço, que eu gosto, que eu entendo a cabeça daquele gestor, a gente faz esse movimento. Então, ao longo aí desses últimos 2, 3 meses, a gente chegou a vender alguns papéis e a gente comprou, né, alguns outros fundos imobiliários, líquidos, que por conta dessa inflação mais baixa, chegaram a negociar com um nível, né, maior aí de desconto. Então, na nossa visão, né, no valor relativo, aqui tem carrego e ganho de capital. E acho que essa flexibilidade do mandato, quando a gente vai entrar um pouco até numa terceira estratégia, que a gente faz desenvolvimento imobiliário ali também, né, aquelas operações de permuta, que a gente compra o terreno, troca por uma participação na receita, né, quase como se fosse um pedaço, né, de todas as unidades do empreendimento. Isso grosseiramente dobra aí o capital em 4 anos e meio. E é algo que a gente também está fazendo ali dentro do fundo. Então, quando você, né, reúne todo esse rol, né, de oportunidades nesses subsegmentos, dando acesso a esse investidor de pessoa física que hoje
muito desse investimento de mais institucional fica restrito aos grandes family offices, aos institucionais, e a pessoa física ela não estava naturalmente podendo acessar esse tipo de investimento. Ele ficava restrito ao quê? Ao fundo imobiliário monoativo, com aquele ativo já performado, ligado, só gerando renda. Então aqui a gente, né, dá essa oportunidade dele aproveitar esse nível de retorno que só os institucionais, né, basicamente têm acesso, seja via crédito, né, ou seja via desenvolvimento, com liquidez na bolsa. Então, o investidor pequeno, né, ele acaba podendo surfar esse spread de crédito, porque as operações têm um prazo naturalmente um pouco mais longo, né, da natureza aqui do investidor imobiliário, só que com uma liquidez de D+2 na bolsa. Então, quando você olha, né, essa versatilidade e a possibilidade que o produto te traz, realmente é uma solução muito interessante para os investidores delegarem, né, até essa inteligência de poder adequar o momento de estar mais exposto a crédito. A gente tem uma área, né, ali macro, tem vários economistas que muitas vezes na hora até de se posicionar nas operações de crédito, tem operação indexada a CDI, tem operação ligada à inflação. A gente sempre vai fazer as projeções e a conta, né, nominal, uma operação de 3 anos, de 4 anos, de 10 anos, como que eu vou ganhar mais dinheiro? O que é o CDI futuro? Então, as mais curtas, você vai olhar a nossa carteira, elas são, né, obviamente, mais em CDI+. E as mais longas, a gente gosta até de estar casado com o lastro, com juro real, né, são ativos que muitas vezes, né, tem aluguel é indexado à inflação. Então, a gente equilibrou, né, para o curto prazo ter um carrego nominal mais interessante. A gente tem um book de CDI, que é mais ou menos aí 1/3 do fundo, e o restante ele está mais indexado à inflação. Então, hoje a foto do fundo, a gente tem 80 e pouco, né, 83% em CRI, foi o que você comentou. A gente vai ter uns 12% em fundo imobiliário, que boa parte disso é um acesso talvez a portfólios de crédito que na nossa visão está num preço muito interessante, e tem aí 5%, né, a gente está crescendo para uns 6%. Hoje a gente tem uma operação de permuta, que a gente comprou um terreno em Pinheiros, a gente colocou 11 milhões de reais, a gente tem mais ou menos 25 milhões de reais em VGV, né, valor geral de vendas. Esse projeto foi lançado agora, né, em agosto, setembro, então ele já está ali na rua, está vendendo, e conforme ele vai avançando, evoluindo, esse resultado, né, a gente vai distribuindo ali para os investidores, e a gente tem outros, né, projetos, né, semelhantes, que a gente, ao longo, né, dos próximos anos, a gente pretende aí, acho que esses 4% é algo para ficar mais ao redor dos 10%. Quando o fundo é muito jovem e existe uma ansiedade muito grande do mercado de já receber um dividendo logo na sequência. Sim. Mas esses investimentos ele tem um prazo de maturação, né? A gente comprou um terreno até, né, o projeto ser aprovado, né, concepção do projeto, isso vai 6 meses, 8 meses, 1 ano, né, a depender da complexidade do projeto. Enquanto isso você não recebe nada. Sim. Então a gente equilibrou também muito o portfólio do nosso hedge fund com, né, sei lá, 2/3 do fundo muito mais voltados para renda, né, para dar esse carrego, né, para ter esse dividendo mensal interessante, com baixa, né, obviamente, volatilidade. E aí tem um outro pedaço que é renda com potencial ganho de capital. Então a gente viu algumas operações, né, até com uma possibilidade de não carregar o período todo. A gente entendia que tinha, né, um amadurecimento grande no curto prazo que daria para reciclar, e é algo que a gente fez, né, teve algumas operações que a gente chegou, né, já a reduzir em 80% que a gente já historicamente expôs ali o capital. E aí, por último, né, você tem essas permutas. Então, acho que ter toda essa flexibilidade para poder extrair valor. Quando eu falei um pouco que a gente está mudando a cabeça para tijolo, a gente viu algumas operações aí, alguns fundos imobiliários, até mais no segmento de shopping center, algumas coisas de logística que a gente entendia que estavam abaixo até de custo de reposição, com um upside, né, interessante, visualizando aí um fechamento aí do juro futuro. Então a gente começou a colocar o pé, deu tempo, né, de realizar um ganho de capital, as posições ainda eram relativamente
pequenas. A gente ainda enxerga bastante oportunidade nesse segmento, mas a gente acaba, dado o nosso tamanho, a gente ainda é muito ágil, né? Então, às vezes anda muito rápido, a gente realiza, volta a construir posição, sempre mantendo aí um book mais de carrego, um book de carrego com ganho de capital e um book cabeça mais ganho de capital. Um desenvolvimento. E que agora, né, acho que a primeira operação ela já está num estágio de amadurecimento. Como é que tá essa operação? É a permuta de Pinheiros. É a permuta de Pinheiros. Então, a gente investiu, isso vai fazer 1 ano e meio, e agora ela está na rua, né? O projeto já está lançado, já está vendido, está vendendo bem, mas a gente, né, naturalmente, como é uma incorporação imobiliária, quem vai lá no stand vai comprar a unidade, geralmente vai pagar 30% durante o período de obras, né? E 70% lá na frente. Então, o nosso resultado, né, obviamente, ele vai vir ao longo aí desses próximos 2 anos e meio, mas a parte mais relevante ela vem mais ao final. Mas hoje, quer dizer, já é uma realidade. Quando você pensa no risco que a gente entrou, a gente comprou, ajudou a adquirir várias casinhas. Então eram várias casinhas em Pinheiros, que foram, né, obviamente consolidadas, né, num projeto imobiliário, foi aprovado, então só aí já teve uma redução significativa do risco. E agora, com o lançamento e vendas, não é mais uma convicção aqui do Márcio que o projeto é bom, está no preço adequado, vai vender. Não, o mercado já aceitou esse projeto, já chancelou o preço de venda. Óbvio, tem uma projeção de venda do estoque, mas muito do risco que existia no início já ficou para trás e hoje já começa a ter uma cabeça de fluxo de caixa descontado. O que no início era um potencial fluxo de caixa, hoje já é parte fluxo de caixa, parte estoque. Então, é algo que essa primeira operação, né, já contribuindo com essa geração de resultado e uma segurança em relação à estratégia, abre espaço para, né, reinvestir, né, de forma equivalente. Então, esse book aí que a gente chama mais de ganho de capital, uma das, né, formas de investir com ganho de capital são nessas, né, permutas aí, residenciais, mas também tem muito fundo imobiliário que eventualmente tem vacância ou está com um carrego, né, eventualmente mais baixo, mas que a gente enxerga, né, que em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né, tem grande possibilidade de dobrar. Então a gente vai equilibrando, dado, né, obviamente, o nosso tamanho aqui do fundo. E lembrando quem que é o nosso passivo, né? A gente tem, né, vários investidores aí que são grandes famílias, temos institucionais também e tem muitas pessoas físicas. Então a gente, né, ao longo aí desse 1 ano e meio que o fundo está listado, a gente buscou, né, manter um dividendo estável e subir, obviamente, de degrau, que hoje a gente está nesse patamar aí de 10 centavos por cota, né? Tá dando aí um rendimento acima aí de 1% ao mês, 1 e pouco, com possibilidade, né, de crescimento com todo, né, essas estratégias aí que a gente acabou comentando com você. Então a gente tem exposição, né? A gente desde financiamento a aquisição de lajes corporativas prontas, a gente tem financiamento de aquisição de shopping center, financiamento também de hotel pronto, mas a gente também tem financiado obra. Arena também aqui, né? A gente fez a Arena, ali é uma operação mais estruturada, que também, até falando no componente de risco, quando a gente ingressou na operação, ela ainda estava no meio, né, da construção. Então ali estamos falando da Arena MRV, né, o estádio ali em Belo Horizonte. Hoje é uma realidade, né? O estádio já foi inaugurado, né? Tem um calendário super importante de eventos. Hoje, né, você também tem a transformação ali do Atlético para uma SAF, que melhora muito na nossa ótica governança. Obviamente a Arena ela já nasceu, né, muito com essa estrutura. E hoje tem uma geração, né, de fluxo de caixa muito confortável para, né, pagar essa operação. E o que a gente enxerga, né? Com o estágio já mais maduro, a gente acredita que, né, esse grupo vai refinanciar a operação. Então a gente também tem muitas vezes lock-up, tem multas de pré-pagamento. Então, com muitas vezes que a gente faz esse processo de investimento, até acho que é interessante, a gente tem muito desse bottom-up, né? A gente é muito fundamentalista. Então a gente olha muito para o micro, né, para o ativo, né, para a capacidade de geração
de receita, de resultado, né, daquele empreendimento, daquele projeto. É natural que a gente tem que acreditar muito no projeto, então não dá para investir num projeto que é só bom para quem está concedendo crédito, né? A gente olha o lado do empresário, do empreendedor, ele tem que ganhar dinheiro também, senão a gente, né, acho que teria outra cabeça, né? E seria uma cabeça mais de distress, né? No final do dia eu estou querendo tomar o ativo dele porque eu sei que ele não vai ter fôlego. Acho que o espírito, né, nosso é mais, né, investir em projetos que a gente acredita. Até agora, né, a gente praticamente só acertou. E aí esses ativos ficam mais maduros, tem uma redução de risco significativa, ou a gente fica num carrego, né, de uma taxa bastante interessante, porque a gente ingressou na operação quando ainda, né, existiam, né, alguns riscos importantes. E se existe também essa redução de risco, muitas vezes você consegue vender esse crédito com uma compressão de taxa significativa. A gente até olhei aqui, um pouco antes da gente bater esse papo, mais de 10% do patrimônio do fundo a gente conseguiu vender ao longo desse ano, de operações de crédito que existiu esse amadurecimento. A gente falou do hotel, né? A gente tinha tem uma exposição ao Rosewood, né? Que é um grande hotel aqui na cidade de São Paulo. A gente ingressou, ele estava na fase, né, final ali de obras, então foi feito, né, uma inauguração gradual até não só dos restaurantes, mas também dos quartos. Então, hoje é um hotel consolidado, né? Não tem ninguém que não conheça, quer dizer, sabe que é uma baita experiência, né? Seja realizar um jantar, um almoço, né? Passar um final de semana. Então, é um risco muito diferente. O também tem, né? O Moise, o Moise também tem. Ele foi, né, obviamente, um dos grandes âncoras, né? Uma das pessoas que mais acreditou, acho que, na origem do projeto. Mas era muito legal o projeto. Mesmo se não der certo, era muito legal. Espetacular. É um projeto icônico, né? Acho que é um grande até presente para a cidade de São Paulo. Um complexo, né, como aquele. É fantástico. Então, o Moise foi um dos caras que teve a maior convicção, né, do potencial sucesso do projeto. A gente embarcou, né, ali no finalzinho, mas a gente compartilhava dessa visão, né, que realmente era um projeto muito diferenciado, com muito conceito, irreplicável, né, um terreno daquele porte, né, com toda aquela história que ele carrega. Não é à toa, né, que tem feito aí o grande sucesso. E é um grande, talvez, diferencial. Acho que, né, uma boa região ali, mas deu uma... não era uma região óbvia, né, pelo padrão ali do hotel. Mas acho que a magnitude do projeto e a execução, quando você fica imerso ali dentro do complexo, você nem sabe onde é que você está, né? Não, é outro nível, assim, é bem legal já. Fui algumas vezes lá. Pô, que bom. É bem legal. Sim, ele também, a gente sempre perguntava para ele sobre esse projeto. E muitas vezes é difícil de explicar, né? Tem que ir lá para entender. Sim, não, tem a capelinha, vale a pena só visitar lá, se não for nem consumir, porque também não é baratinho, né, para o público em geral. Mas ali, dá para, tem bastante coisa, é histórico, assim, o negócio é legal para visita mesmo, quem vem de fora de São Paulo e tal. Mas deixa eu te perguntar, Márcio, né, desde do IPO lá, do fundo, enfim, né, queria que você explicasse um pouco, né? Porque a trajetória ela não foi tão ascendente assim. Então, chegou a momentos do fundo renegociar com 20% de desconto do book. Conta essa trajetória, né? Porque hoje assim as coisas estão melhores. Mas... e hoje acho que dá para olhar para trás. Deu uma porrada esse ano, né? Se você pegar esse ano dividendo mais cota, né? Deu 26%. 26%. Se pegar os últimos 12 meses, eu acho que é em torno de 20%, né? Olhando a janela de 12 meses. Então, obviamente, agora que tem um pouco mais de histórico, acho que dá para falar um pouco da nossa cabeça, como é que a gente investiu e por que teve esse... Na nossa verdade, abriu era uma das grandes oportunidades do mercado. O fundo, né, ele iniciou num ciclo ali de inflação ainda muito elevada, né? Então ele pegou aquele finalzinho de inflação muito elevada, todos os, né, comparáveis, né, sejam fundos de crédito, ainda, né, surfavam aquele PCA de 15%, né, pelo menos 10% nos últimos 12 meses. Então distribuições naturalmente muito elevadas. Então a gente ingressou no mercado, a gente conseguiu alocar super rápido, a gente tinha um pipeline
bem bacana. Então, as duas emissões, né, não demoraram nem 60 dias para a gente concluir as alocações, com risco-retorno e taxa muito interessante. Mas o que aconteceu no final do segundo semestre? Deflação. E aí vieram 3 meses de deflação e magnitudes muito elevadas. E isso foi muito duro para o nosso veículo, porque ele era um veículo muito jovem. Então a gente não tinha um resultado acumulado não distribuído. O que eu quero dizer? Vários fundos, ele está distribuindo, sei lá, 1% ao mês, 1,2%, 0,8%, mas ele consegue, né, acumular, né, ao longo aí da vida do fundo um colchão para quê? Para em momentos de volatilidade ele consiga suavizar. Né? Porque obviamente se a inflação, né, cair drasticamente, CDI cair drasticamente, o que os fundos entregam hoje não vão entregar mais. Mas você consegue fazer uma transição. Então no nosso caso, a gente ainda conseguiu se manter num patamar, olhando hoje, bastante elevado. Então a gente nasceu o fundo pagando 11 centavos, 10 centavos, né? 10, subimos para 11, depois a gente acabou caindo, né? O mínimo que o fundo distribuiu foi 7, né? Depois a gente subiu para 8, voltou para o patamar de 10, subimos para 11 e agora a gente está normalizado em 10. Como é que a gente ainda conseguiu manter os 7 centavos? Porque a época, se você simplesmente olhasse a deflação, era para o fundo distribuir quase zero. Né? Foi deflação de 1%, né, as alocações, inflação mais 9, inflação mais 10, quer dizer, dá menos que 1%. Então era para o fundo praticamente distribuir zero. E você meio que sempre, desculpa te interromper, mas porque você está falando de deflação, sim, teve, mas é que o fundo na pizza de alocação de indexador sempre teve um peso maior em inflação, é isso? Isso, sempre teve um peso maior, porque, enfim, a gente estruturalmente, né, como eu comentei, quer dizer, ativos imobiliários que geram, né, renda indexada à inflação, e as operações mais longas a gente tende a gostar mais de juro real. Mas ali naquele curtíssimo prazo, foram 3 meses, obviamente, de deflação. O que nos protegeu? Algumas operações a gente conseguiu ter essa proteção contra a deflação. Então só tinha, né, variação positiva, mas era uma parcela, né, menor que a gente tinha exposição. Como eu comentei, a gente tem um book de CDI, então né, essa parcela continuou gerando uma boa receita, mas ainda assim era para distribuir 2 centavos, não 7. E aí a gente conseguiu vender algumas operações com ganho de capital. E com esse ganho de capital, a gente ainda tinha um espaço no fundo para fazer novas operações. E aí nessas novas operações a gente conseguiu cobrar um FII, né, estruturação, que foi revertido integralmente para o fundo. Então naqueles meses a gente conseguiu gerar receitas extraordinárias para manter um patamar bastante satisfatório. Você conseguiu fazer, ou você, porque a gente vê aqui no fundo, pelo menos os 3 últimos meses que eu vi, tem uma gestão bastante ativa, pelo que você disse, né? A gente consegue ver com a venda dos títulos de renda fixa no mercado, né? E compra, enfim. Você consegue gerar um alfa ali e a ponto de, sei lá, dá para perguntar para você do dividendo que você está gerando mensal, quanto % é desse giro? Ainda ele é pouco representativo, tá bom. Mas eu acho que o que a gente conseguiu demonstrar com essa gestão ativa é que, obviamente, quando você olha a TIR, ela acaba, né, elevando, né, a TIR, porque foi um período curto, mas não é um volume tão representativo. Eu falei, foi 10% do patrimônio do fundo ao longo do ano todo. Então você faz uma venda de 1, 2, 3, 4% do PL e aí você tem um ganho adicional. Mas o que a gente mais fez foi aproveitar para vender bem, né, alguns papéis que teve essa redução do risco e alocar melhor ainda. Então existiu assim todo um movimento, apesar das NTNBs, dos juros, né, em alguns momentos estressaram bastante, a gente conseguiu aproveitar para elevar o carrego médio do fundo. Então inicialmente a gente ainda era alocado a CDI mais, né, sei lá, 3,30. Hoje a gente está quase no CDI mais 4. Então a gente foi aproveitando para vender algumas operações e comprar, né, originar novas operações com nível de retorno mais elevado. Isso aconteceu para a inflação também. Então hoje a gente está falando de uma alocação e investimento acima de inflação mais 8,5. Então como o fundo ainda tem um desconto, quem compra no secundário tem aí tem uma sensibilidade gigante lá no... Isso é até curioso, até, né, conjunto com o que você falou. Aí naquele momento que sofremos com a deflação, reduzimos,
nada, né, de forma tão significativa, mas ainda assim, né, obviamente tem um pouco desse lado de alguns investidores pressionaram, né, a cota do fundo. Sim. Não, eu falei do gráfico de sensibilidade. Do gráfico de sensibilidade. Aí o que foi? Como é que a gente nasceu? Eu estava lembrando aqui. Como é que a gente nasceu o gráfico da sensibilidade? A gente falou, legal, né? Como é que eu dou transparência? Quem quer vender, eu acho que está muito barato. Eu acho que ele está abrindo mão de um carrego, de um portfólio fantástico, né? Num risco-retorno que não faz sentido. Então, vou tentar demonstrar para ele, você quer vender? Olha o que você está abrindo mão de rentabilidade. E a gente se inspirou também muito nos fundos de infraestrutura, que são fundos ali que eles também não tinham aquela rotina de distribuição mensal. Vários, né, também sofreram, né, com esse entendimento, né, uma dificuldade maior do entendimento das pessoas físicas. Então a gente via que existia essa régua de sensibilidade. A gente falou, vamos tentar traduzir isso para o nosso investidor, né? Muito dos escritórios que tem ali investidores, agradeceram até para poder mostrar, você quer vender? Tá bom, pode vender, mas olha do que você está, né, abrindo mão. E olha, assim, foi o que a gente falou o ano todo. E quem carregou essa posição ou aproveitou o momento para aumentar, tá tendo um retorno de 26% nesse ano. É muito retorno. Para uma carteira de crédito madura, diversificada, com garantia real, né? A gente tem muito essa cabeça de loan to value. Então, quando a gente vai, né, conceder as operações de crédito, quem que está tomando crédito é uma boa companhia que tem um bom risco de crédito. Qual que é a fonte de repagamento? É um prédio, está alugado. Tá bom, para quem? Quem são os inquilinos? São boas empresas? Então, assim, e se tiver um estresse, quanto é que vale esse prédio? Quanto é que vale para construir esse ativo? Ele é irreplicável? Então, a gente olha muito que no final do dia, a gente acha que esse proprietário, né, ele não vai querer perder esse ativo, porque, né, o loan to value geralmente 70%, 60%, 75%. Então, né, todo o excedente é o equity desse proprietário, que é um bom proprietário. Então, a gente acha que ele comprou bem o ativo, ele não quer perder esse ativo. Mas no limite, a gente está super confortável em executar, levar em leilão esse ativo e receber, né? A nossa dívida tem, né, opcionalidades, a depender se ninguém executar no leilão, poder carregar esse ativo e vender depois. Isso nunca aconteceu, né? Mas acho que é uma proteção muito importante, até um pouco da história de crédito privado que a gente surfou ao longo desse ano. Então, né, tivemos vários, né, eventos aí, desde Americanas, Light. E acho que quando você fala desse ambiente de um portfólio de ativos, né, reais como garantia, acho que traz uma segurança importante. Com certeza. Não, acho que é até uma... diferencial, né? Com certeza. Uma pergunta que eu ia... que até me fizeram, até falar, você vai conversar com o pessoal da... A pergunta que é a questão de... Você, obviamente, tem, pelo que você disse, uma equipe multidisciplinar. Tem o pessoal do macro lá, que toca fundo macro, fundo de equity. Tem equipe de real estate também, que entra como ativos descorrelacionados, como você bem disse. E acho que são duas perguntas. A primeira é o seguinte: vocês têm ali na pizza de alocação essa parte que é, de certa maneira, é um pouco... fico com dó do gestor de fundo imobiliário de bolsa, porque ele é muito penalizado por causa do dividendo. Então, tipo, se ele quer fazer um projeto mais interessante, de longo prazo, onde vai dar realmente um tiro muito maior do que ele acaba sendo penalizado na cota, e depois, consequentemente, ele não consegue fazer uma emissão. E aí você disse, né, eu peguei, mas a ideia é ficar com 2/3 em fundos já, em ativos já líquidos, já consagrados, e 1/3 do portfólio em desenvolvimento. Então, a permuta é um exemplo, mas poderíamos ter outras coisas, tá? E a outra pergunta é, dado que você tem esses 2/3, você tem uma carteira de crédito relativamente grande, como é que funciona o processo de crédito, a equipe, né, o comitê, como é que a originação desses projetos, como é que funciona lá? Não, legal, ótima pergunta. Acho que é até um pouco do desdobramento de um outro veículo que a gente tem, é reflexo, né,
dessa necessidade de ter um dividendo, né, meio que estável. Sim. Então, quando a gente mostrava a nossa carteira para grandes famílias, né, que são nossos investidores, a gente mostrou a operação de permuta. Pô, peraí, um negócio que dobra a capital com esse nível de segurança, quando a gente mostrava, né, o preço por metro quadrado, que eu praticamente estou comprando, né, aquela fração das receitas do projeto, quer dizer, é um ativo em bairros óbvios, com grandes incorporadores. Eu não estou correndo risco de custo de construção, com uma série, né, de estrutura e alinhamento de interesse. Então, é um investimento que tem um risco-retorno muito interessante. E aí eles falaram, pô, eu entendo que não dá para ter mais, né, no teu veículo, porque ele acaba sendo um detrator de dividendo. Porque, né, durante o período de desenvolvimento do projeto até lançar, gerar receita, ele não gera resultado. Então, essa turma falou, pô, mas a gente tem muita demanda, né, para fazer esse tipo de investimento da forma que você montou dentro do WHGR11. Então, a gente montou um outro veículo. Aí, esse daqui é um veículo que ele tem começo, meio e fim. Tá bom. Então, a gente faz chamada de capital, surgiu a oportunidade, a gente, né, adquire esse terreno. E quando, né, o projeto está maduro, gerou receita, vendeu, o dinheiro voltou, a gente devolve para o investidor e encerra esse fundo. Então aqui vão ser safras, né? Então vai ter o fundo 1, fundo 2, fundo 3, né, e por aí vai. Eu acho que, né, seguindo um pouco na esteira da tua pergunta, é um pouco do time, né? Então, como é que a gente estruturou também o time, dado, né, que a gente obviamente tem que ter um know-how muito profundo do mercado imobiliário, né, leitura dos ciclos, quanto que vale cada ativo, né, saber do preço para os ativos, mas tem que ter esse componente de crédito e estrutura. Então, é super relevante também como é que estão consolidadas as garantias, né? Que tipo de garantia que você vai pegar, né, na estruturação, entender, né, a cabeça do tomador. Então, né, a pessoa que veio, né, e trabalha aqui, né, com a gente aqui no time, ele tem uma experiência muito grande de estruturação. E ele também foi crédito, né, em várias outras instituições. Então, a gente olha, né, desde se é um tomador que tem balanço, quer dizer, faz análise de crédito padrão. Né, a gente tem também uma área de crédito na WHG, que obviamente a gente acaba, né, trocando muita figurinha, compartilhando. E aí você tem essa estruturação com os advogados para, né, construir uma solução que, em caso de estresse, a gente tem que poder acessar, né, obviamente, todo esse pacote de garantia. Então, a esteira aqui é de muita originação própria. Então, né, boa parte, aí, mais ou menos metade, são operações exclusivas da WHG. Então, quem olhar o portfólio do fundo vai ver que tem muita coisa que tem lá, só tem lá. Não tem nenhum outro, porque a gente foi direto, né, na fonte, desde proprietário de terreno, ou incorporador, ou a turma que está olhando para comprar aquele ativo. Então a gente muitas vezes se antecipa e provê, né, essa solução, de capital, né, seja de crédito. Então ela é muito também bottom-up, né, que é o que a gente falou. Quer dizer, a gente olha muito o underlying, né, o ativo, para conciliar com essa análise de crédito, né? Se é uma companhia, a gente vai olhar o balanço, mas a gente tem uma natureza muito fundamentalista, de que o próprio, né, ativo, o próprio projeto, ele tem que, né, ser a principal fonte aí de repagamento das operações. Então essa é um pouco da esteira, óbvio, como qualquer outra grande casa, né? A gente tem os fóruns, né, de comitê de investimentos, tem fórum aí de aprovação, e acho que mais importante, acho que muitas pessoas focam muito no processo somente de investimento. Como é que você origina, como é que você toma a decisão, obviamente, de investir naquele ativo, mas poucas pessoas exploram também a gestão. Né? E muito do que a gente comentou, a gente precisa, e é super importante, acompanhar, né, o desenvolvimento desses ativos, seja ele pronto, está alugando, não está, o que está acontecendo naquele mercado, né, quem que está liderando, né, aquele projeto, né, então é um incorporador, como é que está a equipe, né, seja de vendas, de construção, porque não adianta eu também, estou só olhando a receita, mas e aí a obra, já contratou, está num custo interessante, ele vai ter lucro no projeto, eu não quero esperar, né, para entender que ele não tem eventualmente muito mais lucro, para estar pouco alinhado comigo, eu preciso acompanhar isso todo mês. Então a gente tem muito dessa disciplina de acompanhar, né, todas as operações. A gente recebe muita informação,
e acaba fazendo, né, uma rotina interna de acompanhamento efetivo, né, desses portfólios. Sim, já tem aprovado o que está rolando. Isso. Fazer uma revisão ali a cada Exato. periodicidade. Enfim, aí vocês... E acho que é muito importante ter esse relacionamento direto com o mercado, até para olhar, se eu sei que tipo de taxa eu consigo originar. Sim. E se eu olho um fundo que tem boas operações barato, eu vendo as que eu tenho, eu deixo de alocar para comprar, né, o que já está ali mal precificado. Exato, é mal precificado. Exato. E duas perguntas aqui, né? Mas assim, em relação a como é que está o pipeline hoje de vocês, né? E obviamente se você quiser responder, mas o que você julga é um bom pipeline para fazer novas emissões, né? Não, a gente tem, assim, até sempre aquele desespero, né, do gestor aqui. A gente sempre tem, né, em momentos de maior estresse, são momentos excepcionais para alocar, né? Então a gente tem conseguido ter operações aí super interessantes, mas é um desafio maior captar, né? O investidor, obviamente, ele está mais receoso, ele está mais preocupado. O nosso fundo ele ainda tem um pequeno desconto na patrimonial, que dificulta, obviamente, o crescimento da estratégia. Mas olhando assim o último mês, a gente acabou, né, liberando mais uma tranche de um financiamento de uma obra que a gente tem residencial aqui em São Paulo. Legal. Numa taxa muito interessante. Então hoje a gente tem pipeline ainda muito grande de financiamento, né, de crédito direto, seja para a logística, que a gente está vendo transações importantes de aquisição de ativo pronto, seja para residencial desde compra de terreno ou até para o financiamento de obra, dado que os bancos, né, estão mais restritivos e a gente enxerga, né, bons projetos, com bons incorporadores, com bons níveis de venda para fazer frente, né, a esse funding aí de financiamento. Então hoje a gente tem, né, a gente está tentando de alguma forma viabilizar esses investimentos. São mais de 300 milhões que a gente tem em pipeline, em operações que a gente está aí equilibrando, né, para não deixar passar, porque realmente a gente acha, né, que são oportunidades bem interessantes, a níveis aí, IPCA mais 10, IPCA mais 11, CDI mais 4, CDI mais 4,5. Então é algo que tem um carrego, né, super interessante e que a gente tira, né, quando volta a ter, né, esse nível de operação de crédito, a gente olha, mas quanto que dá para ganhar no equity? Mas quando que o equity vai se concretizar? Então, quanto que eu abro mão desse carrego de curto prazo, né, para apostar, né, que vai existir esse ganho de capital? Então, acho que o book, né, de ganho de capital puro, ele tende ainda, né, a não ser tão representativo. Acho que o Brasil, né, precisa ter um pouco mais de clareza, né, de que o país, né, vai ter uma trajetória mais construtiva para a gente realmente ficar mais animado em tomar um pouco mais de risco aqui na carteira. Legal. Bom, Márcio, foi muito bom o bate-papo aqui. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e queria deixar esse finalzinho aí para você deixar aí uma mensagem, né? Afinal, são os investidores que estão aqui buscando entender os fundos, né, e como funcionam, e deixando aí uma despedida aí e o caminho que eles podem chegar até vocês. Tem um e-mail, site, quais são os meios de comunicação que vocês utilizam aí de contato com o próprio investidor? Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que, né, todo investidor ele tem hoje uma oportunidade de buscar muitas informações nos relatórios gerenciais. Então, acho que os fundos imobiliários eles oferecem, né, grandes relatórios com um bom nível de transparência. Aqui acho que no bate-papo, né, a gente tentou traduzir um pouco da cabeça, né, do gestor, como é que a gente pensa, como é que a gente obviamente ganha dinheiro, mas acho que hoje existem várias formas de buscar essa informação. E eu acredito que essa é uma das classes, né, que tem um grande potencial aí para o próximo ano. Quer dizer, acho que esse ano já foi um ano importante, mas, né, tudo se desenhando, né, conforme a gente projeta, a gente acredita que para 2024 é uma classe que
tem a isenção, né? Acho que agora teve toda essa discussão e está caminhando para não, né, não ter mais essa questionamento, o fundo imobiliário vai continuar isento ou não. Acho que todos os fundos grandes, líquidos, né, continuam, obviamente, isentos. Então é uma classe que tem carrego e que, na minha visão, tem bastante espaço aí para ganho de capital, principalmente tijolo, né, com reavaliações patrimoniais aí que devem vir aí ao longo do próximo ano. Muito legal. Pessoal, e aí estamos lá no site, né, whg.com.br, e aí é o WHGR11, né, o fundo imobiliário da casa. Ótimo. Procurem lá, né? Deem uma googada, enfim. E também aproveitem para nos seguir aí nas redes sociais, né? O nosso Instagram, o FDB, né? São os FDBs, o Fundo do Baú. A gente vai ter uma semana toda aí só com imagens aqui do nosso bate-papo e informações também da WHG lá. Então eu vou ficando por aqui, né? Esse foi o Fundo do Baú de hoje. Eu te vejo aí na próxima. Até mais.